Amém? Abra comigo a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 19, versículo 11. E o nome pelo qual ele era conhecido era Palavra de Deus. Apocalipse 19, versículo 11. Nós amamos a Deus, somos gratos literalmente, eternamente, pelo sangue de Jesus derramado por nós. Amém? Apocalipse 19, 11. E vi o céu aberto, e eis que um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito, que ninguém sabia senão ele mesmo. Estava vestido de uma veste tingida em sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos no céu, com cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro, e da sua boca saía uma aguda espada, para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. Amém? Podei-vos assentar abrindo comigo a sua Bíblia em Colossenses capítulo 1. João faz um relato sobre uma visão que ele teve do Senhor Jesus Cristo, que um dos nomes dos quais ele é conhecido é a Palavra de Deus. O mesmo João escrevendo no Evangelho e diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem Jesus nada do que foi feito se fez. Jesus é conhecido como a Palavra de Deus. Colossenses capítulo 1, nós vamos falar sobre o relacionamento da palavra e do sangue. A importância de nós assumirmos literalmente que somos lavados pelo sangue de Jesus Cristo, somos recuperados, somos sarados, e nós devemos assumir esse posicionamento diante do reino celestial. Antes que nós discorramos aquilo que Paulo fala sobre o benefício do sangue, eu queria meditar com você a partir do versículo 24 de Colossenses capítulo 1, sobre o que Paulo diz sobre ele em relação à igreja, sobre ele e seu ministério em relação à igreja. Então vamos entender os versículos a partir do 24. Ele começa dizendo o seguinte: eu regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja. Ele diz assim: eu agradeço a Deus e me alegro por eu poder ser um instrumento de Deus para a igreja, mesmo que, sendo este instrumento, eu tenha que padecer algumas coisas. Não tem problema. Ele diz: eu me alegro nisso. Eu fico feliz por poder abençoar pessoas, mesmo que, por causa disso, eu tenha sofrido perseguições, prisões, açoites, injúrias, mesmo por meio da igreja. Aí ele diz no versículo 25: da qual eu estou feito ministro, segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. Ele diz assim: eu fui feito ministro da igreja, e eu preciso cumprir aquilo pelo qual eu fui enviado. Versículo 26. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos. Que mistério é esse? Que mistério é esse de que Paulo fala? Que mistério é esse, uma parte dele que ele discorre do versículo 9 em diante? Qual é essa dispensação? Qual é essa herança? Qual é essa riqueza de que Paulo menciona? Versículo 27. Aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Eu e você
gentil. Pessoas que jamais viria para nós a salvação. Mas Deus, em sua sabedoria, seu amor, sua soberania, fez com que o Evangelho me alcançasse e te alcançasse. Deus nos fez parte de seu plano, por seu muito amor com que nos amou. Versículo 28. A quem anunciamos, aí ele diz, admoestando a todo homem, repreendendo, exortando e ensinando a todo homem em toda sabedoria. Sofia, sabedoria é você conseguir praticar o que sabe. Sabedoria não é inteligência. Inteligência é a capacidade e habilidade de absorver conhecimento. A sabedoria é a habilidade de praticar o que se sabe. Aí ele diz assim, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo, e para isso também trabalho combatendo segundo a eficácia que opera em mim poderosamente. Ele diz, eu trabalho muito para que haja nesta terra uma igreja sábia. Amém? E nós vamos falar agora sobre todo esse mistério de glória que o Senhor quis revelar a gentios, a pessoas comuns, a pessoas totalmente inaptas, a pessoas totalmente inadequadas. Ele revelou esse mistério. Então eu quero com você meditar a partir do versículo 9. Paulo declara um motivo das suas orações à igreja de Colossos. Primeiro ponto. Quais são as riquezas do sangue de Cristo? O poder de orar. Paulo usa esse benefício para orar pela igreja. Ele não ora para que a igreja seja livre da tribulação. Ele não ora para que a igreja seja uma igreja próspera. Ele não ora para que a igreja seja uma igreja de pessoas 100% curadas de enfermidades físicas. Ele ora para que a igreja seja uma igreja que conheça a vontade de Deus. Não segundo os critérios de inteligência e de psique humano. Porque a vontade de Deus não se conhece por meio do psique humano. Não. A vontade de Deus se conhece pela comunicação do Espírito Santo conosco. E o Espírito testifica com o nosso espírito. A vontade de Deus, não aqui, ontem, para Moisés, para Abraão, que para nós fazemos bom uso, mas a vontade de Deus diária, o discernimento, a direção do Senhor. Precisamos estar em comunhão com o Espírito Santo, o qual Jesus rogou ao Pai para que Ele estivesse conosco, para que nós fôssemos ajudados a entendermos a vontade de Deus. E essa vontade de Deus, nós vamos entendê-la como? Com sabedoria e inteligência espiritual. Existem pessoas, crentes, que acham que por uma inteligência humana, eles conseguem conhecer a Deus. Não é assim que funciona. Nós só podemos conhecer a Deus por meio do Espírito Santo. Você e eu só podemos conhecer a Deus e termos comunhão com Deus por meio da ação do Espírito Santo de Deus em nós. Paulo diz, eu oro para que vocês busquem a vontade de Deus, mas busquem-na com sabedoria e inteligência espiritual. O que é inteligência espiritual? Você sabe o que é inteligência espiritual? A inteligência é a absorção de conhecimento, a capacidade de absorvê-lo. Agora, e a inteligência espiritual? Como é que você consegue a inteligência espiritual? Se não por meio do Espírito Santo, que diz Paulo aos Coríntios, que penetra a profundeza de Deus. Somente com esse relacionamento estreitado com o Espírito Santo é que nós vamos conseguir conhecer e termos essa inteligência, livrar-se de laços, de embaraços, de enganos, principalmente de altos enganos.
Essa inteligência espiritual que faz você desviar do perigo, desviar do laço, que faz com que você fique livre das astutas ciladas de Satanás, que faz com que você olhe e tudo diz algo, só que aquilo que diz dentro de você é contrário, e você é capaz de ouvir o que Deus fala dentro de você, independente daquilo que está ocorrendo do lado de fora. Do lado de fora diz algo, prega algo para você, mas aqui dentro o Senhor vai dizendo outra coisa. Essa é a inteligência espiritual, essa comunicação estreitada com Deus, que nos habilita a discernirmos as coisas espirituais, diz Paulo aos Coríntios, com o espiritual. Ele diz: o homem natural não entendem as coisas de Deus, porque elas se discernem espiritualmente, mas o espiritual discerne bem tudo. Por quê? Porque ele consegue ter uma visão totalmente superior aos crentes naturais. O crente natural vê tudo a âmbito natural. Há tudo no princípio de egoísmo, num princípio humano. O crente espiritual, vamos usar essa terminologia, ele olha tudo a nível espiritual. Ele consegue enxergar além. A visão dele é profunda. Ele consegue entender razões que o crente natural não enxerga. Ele sabe o porquê ele está passando e o que Deus quer com ele. E quando as emoções dele tendem a querer fechar os olhos dele, vem o Espírito Santo e trabalha na sua visão para que ele possa enxergar claramente. Diga glória a Deus. 1 Colossenses capítulo 1, versículo 9, ele diz: por esta razão, nós também desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós, e de pedir, que sejais cheios do conhecimento da sua vontade. Diga: a igreja tem que ser cheia do conhecimento da vontade de Deus. A vontade de Deus, ela sempre será boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus, bem na maioria das vezes, será sempre contra a sua vontade. Nós precisamos estar ávidos para conhecermos a vontade de Deus. Dentro da vontade de Deus, muitas vezes você reluta, porque a vontade de Deus, a impressão que você tem é que o outro está ganhando, é que o outro está levando vantagens, mas a vontade de Deus, o Espírito Santo testifica contigo: esta é a vontade de Deus. Ele diz: se vocês forem cheios da vontade de Deus, vocês terão lucros com isso. E depois do versículo abaixo, ele diz o lucro que nós teremos. Quando eu busco a vontade de Deus, ele ainda ressalva de que maneira temos que buscar a vontade de Deus. Ele diz assim: em toda sabedoria e inteligência espiritual. Não adianta nós queremos conhecer a vontade de Deus sem a sabedoria, que é a prática daquilo que temos conhecido. Mesmo que seja pouco, você tem que produzir. Mesmo que seja pouco. Que você não consiga praticar 100%, 70% do que você tem ouvido, mas pelo menos uma porcentagem, com a condição do fluxo que você tem recebido, você tem que praticar. Você tem que praticar. A sabedoria é você praticar o que tem aprendido. Isso é sabedoria. Ninguém pode dizer que é sábio se tem só blá blá blá. A pessoa é sábia quando em suas atitudes e em sua vida, em suas reações, é visto um planejamento equiparado à palavra de Deus. Então Paulo diz assim: vocês precisam conhecer a vontade de Deus por dois meios: por meio de praticar o que vocês estão aprendendo e por meio de uma visão da inteligência espiritual. Não queiram olhar as coisas a grosso modo e já rotular, concluir, esquematizar. Não, busquem o espiritual de tudo que vocês estão vivendo. Diga: eu entendi. Entendeu mesmo ou só porque eu pedi para repetir? A importância de conhecermos a vontade de Deus. Paulo orava para que a igreja de Colossos fosse uma igreja conhecedora da vontade de Deus.
E a vontade de Deus nós conhecemos por meio da prática que temos aprendido. Vamos praticando. Segundo, o instrumento de conhecermos a vontade de Deus, a inteligência espiritual, a comunicação com o Espírito Santo, a oração, dizendo: Senhor, me mostra, me fala, é isso mesmo que eu estou ouvindo, que estão me dizendo, é isso mesmo que eu estou vendo, é dessa maneira que eu estou sentindo. Aí o Espírito Santo diz: não, seu coração está te enganando, o seu coração está te armando peças. E aí você abre os seus olhos e você começa a enxergar as coisas num âmbito espiritual, por meio da inteligência espiritual. Existem pessoas que são inteligentes, mas uma inteligência natural. E eu não consigo conhecer a Deus pela inteligência natural, eu preciso ter inteligência espiritual. Diga amém. Versículo 10. Aí ele diz qual é o lucro, porque crente gosta de lucro. Versículo 10, para que possais andar, primeiro, dignamente diante do Senhor, de cabeça erguida. Sabe o que é andar dignamente diante do Senhor? É você estar em autoridade imposta sobre a sua vida. Nas trevas, eu sou filho de Deus. Nas dificuldades, eu sou filho de Deus. Eu ando dignamente diante do Senhor nesta terra. Primeiro, andar dignamente. Estudo quando eu conheço a vontade de Deus com sabedoria e inteligência espiritual. Segundo, eu consigo agradar a Deus em tudo. Qual é o cristão em sã consciência que não quer agradar a Deus? Diz para mim. Pergunta para o seu irmão: você quer agradar a Deus? A não ser os abduzidos. Os abduzidos nem sabem o que é isso. E por enquanto eles não têm interesse para isso. Eles estão interessados em outras coisas, em serem agradados. Primeiro, quando você conhece a vontade de Deus, você consegue andar com dignidade. Você anda dignamente, a sua vida dá certo. Você planta e colhe. Diga: quando eu conheço a vontade de Deus, eu consigo andar nessa terra dignamente. Segundo, o que é que ele diz? Eu agrado a Deus. Terceiro, ele diz: eu frutifico em toda boa obra. Quarto, eu cresço no conhecimento. Diga amém. Também com condições de andar digno, agradando a Deus. Qual é o terceiro? Frutificando. Então eu vou crescendo, amadurecendo. Aí ele diz o resultado disso tudo. Uma coisa leva a outra. Então eu conheço a Deus, aí eu consigo fazer o quê? Administrar 4 situações. Eu ando dignamente, eu agrado a Deus, eu frutifico e cresço. Com isso, eu fico forte. Ou você acha que o forte nasce do dia para a noite? Você acha que um cristão forte nasce do dia para a noite? Não. Primeiro, ele precisa conhecer a vontade de Deus por meio da sabedoria e da inteligência espiritual. Depois, ele começa um processo de estar vivendo de uma maneira digna, apurada, cabeça erguida. Ele começa a agradar a Deus, e isso é um retorno, é algo maravilhoso. E quando o cristão agrada a Deus, ele fica bem, ele tem paz. E aí ele começa a frutificar em toda boa obra. E aí ele vai crescendo no conhecimento. Vê aí no versículo 2. E depois no versículo 3. 3 assim, né? 11. O que diz aí? Corroborados em toda, confirmado. Ele está confirmado em toda fortaleza. Ele é forte. Irmãos, a força, ela não é algo que nós podemos desprezar. Quem não for forte será tragado. Não porque é mau, mas porque os dias são maus. Tá, tudo bem. É frágil, é fraco, mas precisa se esforçar ao menos por si mesmo, para produzir o suficiente. Por quê? Porque Satanás, quando ele percebe o que te deixa desfalecido, cansado, sobrecarregado, ele vai investindo, minando. E o que o cansaço faz? O que o cansaço fez com o homem mais manso da terra? Moisés perdeu a terra prometida. Você não pode negligenciar o cansaço, nem eu. Não podemos. Por quê?
Porque o cansaço, o que ele faz conosco? Ele nos desmonta, nos desmorona. Ele faz com que percamos a razão e o sentido de tudo. Aí Paulo diz assim: corroborados em toda fortaleza. Não segundo a força humana, não. Segundo a força da sua glória. Você sabia que no Êxodo, a glória do Senhor tinha uma proteção? Diga, a glória do Senhor é protegida. Você sabia que tem glória do Senhor sobre a sua vida? Amém? Você é salvo, isso é glória a Deus. Você é redimido, você é abençoado, você é protegido, você é livre, você tem sido cuidado por Deus. Isso é a glória do Senhor. Aí Paulo diz assim, corroborados, ele diz, em toda fortaleza, em toda necessidade de resistência. Quando Paulo usa a palavra fortaleza, deixa eu explicar para você. As cidades, elas eram cercadas por muros fortes, grandes, altos e largos, conhecido como fortaleza. Quando os adversários derrubavam o muro ou conquistava a fortaleza. Ele diz assim, corroborados, confirmados em toda fortaleza, em toda a capacidade de resistir o mal. Fala a verdade, você precisa ser tão mais forte do que resistir o mal. Se você não deixar o mal entrar, você não tem que lutar com mal nenhum que há. Estou falando alguma inverdade? Se você conseguir não deixar o mal entrar por meio de setas, de dardos, de convicções malignas, você não terá que ter força para lutar contra o mal, porque o mal não entrou. Então o que Paulo diz? Vocês precisam aprender a ser confirmados para batalhar e serem fortes. Aí ele diz assim, em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória. A glória do Senhor me fortalece, diga. O que significa isso? Olha sobre a sua cabeça. Às vezes você é tendencioso a olhar para a sua esquerda, para a sua direita, para trás, o que não está dando certo, para olhar para dificuldade. Olha sobre a sua cabeça. Olha a glória que tem estado sobre a sua cabeça. Olha aquilo que Deus tem despendido sobre você. A glória. Segundo a força da glória do Senhor. O quanto Deus tem se mostrado forte, soberano, absoluto, para que eu e você chegássemos onde nós estamos. Agora, eu e você não podemos ser convencidos a nos despender, a fracassarmos, olhando aquilo que está ao nosso derredor, ou atrás de nós. Olhemos para aquilo que está sobre a nossa cabeça, a glória, para aquilo que Deus já fez por nós, e para aquilo que Ele tem planejado ainda fazer. Paulo diz, vocês precisam ser fortes. Vocês precisam ser fortes em toda a fortaleza. Vocês precisam ser uma fortaleza, resistindo o mal, impedindo com que o mal entre, impedindo com que o mal absorva a força de vocês, segundo a força da glória. Olha para aquilo que Deus tem feito, olha o poder do Senhor, olha a força do Senhor, todos os feitos, família, obras, milagres, resgate, poder, autoridade. E então vocês vão se animar. É ou não é? Você já olhou para a sua cabeça? Sobre ela tem uma nuvem de glória. Deus tem trabalhado antes do ventre pela sua vida. Aí, ao invés de você olhar para toda a glória que está sobre a sua vida, você é tendencioso a olhar para as coisas que te cercam e que te circundam. Paulo diz, segundo a força da sua glória, mas vai com paciência, vai. Vai com paciência e com longanimidade. O que é longanimidade? Muita paciência, uma paciência de Deus, mas com gozo. Não vai empurrado, amargo, amargurado, não. Não luta a sua vida. Não seja um forte,
resmungão, não seja um forte reclamão, não seja um forte na carne, não tenha uma força. Uma força que maltrate, uma força que te faça uma pessoa ríspida, amarga, severa, uma pessoa indomável, uma pessoa cruel, sem misericórdia. Porque tem gente que é forte, ele acha que isso é força. E ele diz: seja forte, mas seja um forte paciente, seja um forte misericordioso, seja um forte alegre, seja uma pessoa que seja forte. E essa força te faça alguém paciente, mas que você seja uma pessoa paciente, mas não tipo assim, vai, anda logo, vai, anda. Não, mas seja um forte com alegria. Olha, o quanto for preciso eu espero. Você vê crente assim? Deus, não tem problema, trabalha sossegado, trabalha tranquilo, o quanto for preciso, eu estou no gozo, na alegria, eu estou na força da tua glória. Então o quanto for preciso, eu espero. Você vê, Senhor, vai aí, Pai, apressa-te e me ajuda, porque senão eu desvio. Se o Senhor não andar logo, eu entro na caverna. Se o Senhor demorar mais, eu vou ficar revoltado, murmurado, amargurado, azedo. Ai de quem estiver perto de mim. O que Paulo diz? Irmãos, conheçam a vontade de Deus, por meio da sabedoria, da prática, do que vocês têm aprendido, por meio da inteligência espiritual, a comunicação espiritual com o Espírito Santo. E então, o que vai acontecer? Vocês vão andar dignos, ousados, de cabeça erguida, plantando, colhendo, plantando, colhendo, plantando, colhendo. O fruto de vocês não vão ser abortados. Vocês vão agradar a Deus e vão frutificar e vão crescendo cada vez mais. Versículo próximo, aí ele diz assim: então o que vai acontecer com vocês? Vocês serão fortes. Vocês serão fortes e pacientes e ainda alegres. Diga glória a Deus. Versículo 12. Diga: sendo gratos. Diga, você consegue imaginar alguém grato assim, ó? Não. A gratidão, ela quebranta o semblante. Toda pessoa grata é de semblante afável. Salmo 103, o salmista diz assim: bendize a minha alma ao Senhor. Bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Porque Ele é que perdoa a minha alma, é que me redime, é que me sara de todas as minhas enfermidades. Redimiu a minha alma, a minha vida do pó, me coroa de benignidade, de sorte que a minha mocidade, ela se renova. Todo dia eu me sinto mais jovem, todo dia eu me sinto mais jovem, mais alegre, mais promissor. Eu sonho, eu creio, eu confio. Problemas todo mundo tem. Gratidão, alegria, gratidão. A gratidão, ela quebranta o semblante, ela nos faz afáveis, ela nos faz valorizar aquilo que temos e nos prepara para conquistarmos aquilo pelo qual Deus está trabalhando por nós. Você teria ânimo de trabalhar por alguém ingrato? Penso eu que nem Deus. Não é bom trabalhar para alguém grato, alguém feliz com o que já tem? Você teria ânimo de trabalhar para alguém ingrato? Versículo 12. Dando graças ao Pai que nos fez idôneos, capazes para participar da herança dos santos na luz. Aleluia. Explica esse versículo aí para você mesmo. Paulo diz: gratos pelo quê? Por sermos capazes, idôneos. O sangue de Cristo nos fez capaz de participarmos dessa herança maravilhosa, de ter uma vida restaurada, uma vida mudada, uma vida tirada das trevas, mudado o senhorio. Aí ele diz assim no versículo 13: o qual nos tirou da potestade, do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Diga: mudança de senhorio. Antes quem governava sobre a minha vida e sobre a sua vida era Satanás. Agora quem é? O Filho de Deus. O Filho do amor de Deus.
É Ele quem governa nas nossas vidas. Paulo diz: sejam gratos por isso, porque vocês são salvos. De 0 a 10, qual é a sua gratidão por ser salvo? Quando você, por exemplo, fica descontente por causa da presença de um problema, ou triste ou descontente por falta de algo que te não veio ainda. Será que existe em nós um contentamento rudimentar, uma base fundamentada em nós, dizendo: eu sou salvo, eu vou para o céu, Jesus disse que foi, mas vai voltar para me levar, porque onde Ele estiver eu estarei com Ele, eu sou salvo, o meu nome está escrito no livro da vida, e eu sou salvo, e eu vou morar com Deus, e eu vou estar com Cristo eternamente. Será que existe em nós a alegria da salvação? Você já parou para pensar nisso? Quais são as alegrias que têm tomado conta do seu coração? Você é alegre porque você tem uma família, você é alegre porque você é próspero, todas essas são alegrias. Agora, seria uma prostituição você alegrar-se com tudo isso, uma prostituição espiritual, e não ter uma alegria rudimentar pela salvação. Nada é compatível à alegria da salvação. A alegria da salvação é única, e ela deve bancar todas as outras alegrias. Paulo diz: agradecer a Deus, sermos gratos e felizes. Por quê? Porque o Senhor nos fez idôneos e capazes de servirmos a Ele. Fomos livres das trevas, das mãos do diabo, e agora estamos no reino de Deus. Diga glória a Deus. Versículo 14. E no reino de Deus temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados. Apenas alguns têm consciência disso. Você sabia que mesmo se você morresse pelos seus pecados, com morte de cruz, você não poderia salvar-se? Porque o único que pôde satisfazer a ira de Deus contra a humanidade foi o seu próprio Filho. Jesus satisfez a ira de Deus. Hoje não há ira de Deus sobre mim, sobre você, por causa do sangue de Cristo. Paulo, enfaticamente, ele diz: por causa de Cristo, nós fomos comprados, remissão, resgatados. Jesus chegou nas trevas e pagou o preço por nós. Ele nos tirou de lá, Ele nos comprou. Por causa do sangue de Jesus Cristo, nós temos o perdão dos nossos pecados. Hoje você peca de uma maneira não deliberada, tá? O pecado não pode ser deliberado, não pode ser planejado. Você peca uma situação acidental e você só pode pedir perdão para Deus por causa do sangue de Cristo. Você diz: Pai, me perdoa em nome dEle, por causa do sangue dEle. As marcas, o sangue dEle é absorvido por esta terra, que traz testemunho da minha remissão. Hoje nós só temos perdão de pecados por conta do sangue de Jesus Cristo. Este sangue que nos perdoa, que está sobre as nossas vidas, que impede que Satanás não dilacere você. Se não fosse o sangue de Cristo, nós já teríamos sido dilacerados por Satanás, totalmente destruídos. É o sangue de Cristo que nos protege. Diga amém. Versículo 15, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Fala: esse é o meu Jesus. A igreja, ela tem mudado em si mesmo a identidade do Senhor Jesus Cristo. Esse é o Jesus que Deus enviou. Esse é o Jesus.
Esse Jesus, que é a imagem do Deus invisível, ele trouxe a imagem de Deus. O primogênito, ele iniciou um processo de uma nova formação da humanidade. O primogênito da criação. A partir dali, o primeiro Adão trouxe a imagem do pecado. O segundo Adão trará agora a imagem do novo homem de santidade. Diga amém. Por isso que eu e você temos que buscar uma identidade, a de Cristo. Jesus é o meu exemplo e o seu exemplo. Ah, mas eu estou até que bem, olha ali aquele irmão. Não é o exemplo, não. Eu estou até que bem, olha aquele ali está pior que eu. É para Jesus que nós temos todos que olhar. A Ele nós temos que imitar. Paulo diz, nele foram criadas todas as coisas que há no céu e na terra. Tudo foi criado nele. Tudo, todas as coisas. Todas. Então, o Jesus que nós servimos é único, é poderoso, é forte, é absoluto. Para quem percorre o versículo 9 em diante, para quem o conhece, para quem se dedica ao conhecimento da vontade do Pai, por meio da sabedoria, por meio do conhecimento da inteligência espiritual, por quem se fortalece segundo a glória de Deus, por quem entende que treva já foi, pecado já foi, agora é uma vida com Deus. E ele diz assim, não tem dominação, não tem demônio, diga comigo, não tem, dominação, diga dominação. Tá, poderia falar em várias questões de dominação, mas eu vou falar de uma dominação. A dominação do eu é páreo para Jesus? Ah, mas porque a minha carne, porque o meu coração, porque eu fui ter... A dominação do eu é páreo para Jesus? Não? Para esse Jesus aqui não é mesmo, não. Mas para muitos Jesus que alguns servem, tem gente que tem um Jesus muito fraquinho. Fraquinho, que não é o seu nem o meu. Porque o meu e o seu é forte. Quando o pecado quer te dominar, quando a cobiça quer te dominar, ele chega e diz, eu paguei o preço pela sua vida. O meu sangue foi derramado para que você dominasse e não fosse dominado. Diga glória a Deus. Existem pessoas que geraram um Jesus fraco, débil, onde o eu e a carne predomina. Mas o Jesus que Deus enviou, que nós servimos, não há tronos, não há dominação. Vem a soberba, vem o eu. Ah, mas eu fui dominado, Cadê o Jesus que é sobre toda dominação, trono, coisas visíveis, invisíveis e criadas? E Paulo continua dizendo, sejam principados. Ah, mas esse principado é poderoso, é um principado familiar. Jesus Cristo, o sangue dele coloca por terra, mas tem que estar vigente dentro da alma. O que nós ficamos fazendo, não somos resolutos, não somos definidos e nem decididos. Ficamos mesmo que de uma maneira, não sei se faço, não sei se me entrego. Quando nós nos entregarmos a esse Jesus que tem a preeminência sobre tudo e todos, que todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele, não haverá demônios, não haverá principado, não haverá adultério, não haverá fornicação, não haverá prostituição, não haverá vícios. Por quê? Porque esse Jesus que o Pai enviou é poderoso sobre toda dominação. Amém, irmãos? Ele destrona potestade, toda força. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Ele domina sobre tudo.
Ele domina sobre tudo. Quando você chega diante de uma potestade, de um principado, e ali você está rendido aos pés de Jesus, e você diz assim: em nome do Senhor Jesus Cristo, eu declaro a minha vida consagrada, santificada, a minha vida aspergida 7 vezes, como fazia o sacerdote. Ele me aspergiu perfeitamente, e eu sou livre dessa condenação. Não há condenação mais para nós, irmãos. Versículo de número 17. E Ele é antes de todas as coisas. Diga amém. Ele vem antes na sua vida do que a sua família. Ele é antes na sua vida do que o seu dinheiro, do que a sua prosperidade, do que o seu sobrenome, do que tudo. Porque Ele é antes de todas as coisas. Antes que tudo existia, Jesus já era. E Ele continua. Ele continua sendo antes. Ele é antes, Ele vem antes. O tempo dele é antes da sua agenda, é antes dos seus afazeres, é antes do seu compromisso. Você levanta da sua cama e antes que você vá na correria do seu dia, Ele é antes. Ali na sua cama você dobra o seu joelho e você diz: Jesus, aqui eu derramo a minha oração, aqui eu me coloco diante do Senhor, declarando que seja comigo nesse dia, me guarda, me proteja, e que eu ofereça a Ti o meu melhor, Senhor. Ele é antes de todas as coisas. Ele é antes da sua busca, Ele é antes da sua procura, Ele é antes de tudo. Ele tem que ser antes de tudo. E quando Ele for antes na vida de alguém, essa pessoa se torna feliz. Eu queria tanto um marido porque eu ia ser feliz. Se Jesus for antes, você vai ser feliz mesmo sem marido. Ele é antes de todas as coisas. E todas as coisas subsistem por Ele. Tudo que você tem. Diga aí 3 coisas que o Senhor te deu. Família, saúde. Diga aí 3 coisas. Diga para a pessoa que está ao seu lado. 3 coisas. Qualquer coisa de bem, de bom, tá? Salvação, prosperidade, isso aí só está de pé por causa dele. Diga amém. Paulo diz: Ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem. A terra está aqui, por causa, o céu por causa dele, tudo por causa dele. Todas as coisas subsistem por causa dele, estão firmadas e têm a sua existência e continuam. As praias, as águas, as flores, sua vida, minha vida, só tem continuidade por causa dele. Diga glória a Deus. Aí ele parte para a igreja, versículo 18. Ele é a cabeça do corpo, ele é o cabeça da igreja. E é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha a preeminência. Digo, o primeiro lugar. Ele é o cabeça da igreja, ele é o primogênito dentre os mortos. Nós também vamos ressuscitar. Diga glória a Deus. E ele tem que ter a preeminência. Primeiro lugar. Primeiro lugar na sua vida tem que ser dele. Qual é a área da sua vida que está te dando problema? É aquela que está fora do lugar. Coloque essa área no lugar dela. Põe Jesus no primeiro lugar. E Ele manda que todas as dominações, tronos, principados, potestades, áreas da sua vida andem de acordo com a ordem dEle. Amém? Aí ele continua dizendo assim, versículo 19. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude dEle habitasse. Tudo em Jesus. Tudo. Toda a plenitude em Cristo. Tudo que Deus planejou para o homem esteve e está em Jesus Cristo. Por isso que quando alguém falou de Jesus para você pela primeira vez, ele disse assim: aceite, usando essa expressão, o Senhor Jesus, e sua vida vai mudar. Tudo que Deus planejou, todos os planos e obras de Deus estão em Cristo. Toda a plenitude nele habita. Não existe nada sem Jesus Cristo. Nada na sua vida acontece de bom sem Jesus. Não existe.
Por isso que eu e você precisamos dele desesperadamente. Diga amém. Versículo 20: e que havendo por ele feito a paz pelo seu sangue, o sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. Todas foram reconciliadas. O céu não podia nem pensar em ter o homem lá. Nem pensar, de maneira alguma. Jesus fez a reconciliação. Do céu com o homem, do homem com o céu. Eu só posso ter a esperança, e você, de estarmos no céu por causa de Jesus Cristo. Ele fez reconciliação. Tá, tivéssemos tempo, poderíamos falar sobre várias reconciliações. Reconciliação de um ser humano com o outro. Reconciliação de sua com a vida. Quem sabe você ainda não reconciliou-se com a sua vida? Quem sabe você ainda vive uma vida de amargura, de ressentimento, de tristeza, de abatimento? O dia que você literalmente colocar a sua vida nas mãos de Deus, a sua vida vai dar certo. Porque é muito fácil topicamente dizer: a minha vida está nas mãos de Deus. É muito fácil dizer isso. Agora a questão é: quando é que de verdade nós vamos entregar o nosso caminho ao Senhor e confiar nele e deixar Ele fazer? Fazer aqui, fazer ali, fazer acolá, fazer em todos os lados, fazer. Paulo diz: Ele é a reconciliação. Ele fez a paz pelo sangue da cruz. Viva em paz com a sua vida, consigo mesmo, com o seu próximo, com o seu passado. Reconciliou todas as coisas. Você é reconciliado com as coisas que estão na terra? Você tem reconciliação com as coisas da terra? Ou você vive dando murro em pontas de faca? Ou você vive causando destruição? Você é reconciliado com o céu, você ora e as coisas acontecem. Você pede, recebe, porque o céu traz a responsabilidade da reconciliação minha e sua com Ele, por meio do sangue de Cristo. Versículo 21. A vós também que no outro tempo éreis estranhos, inimigos do entendimento, pelas obras más, agora reconciliou. Diga glória a Deus. Diga: lá atrás eu tinha uma mente, um coração incapaz de conhecer Deus. Aí Paulo diz assim: mas agora já reconciliou, agora vocês podem aprender. Nós éramos incapazes de aprender sobre Deus. Incapazes. Sem o sangue de Cristo não há aprendizado sobre Deus. Pode conhecer aqui, ó. Viu? Tem muita gente que conhece Deus só na cachola. Não vira nada. Não tem fruto? O que Paulo diz? Não agrada a Deus, não tem dignidade, não tem fruto e não tem progresso no conhecimento. Só na cachola. Eu já expliquei várias vezes, Deus se conhece aqui. Jó já de antemão nos dizia, né? Antes eu te conhecia, de ouvir falar, mas agora você só conhece a Deus quando você anda com Ele. O único conhecimento que te garante andar de pé é o conhecimento diário de vida com o seu Senhor. Essa prática daquilo que vai se aprendendo, vai praticando, vai praticando, vai praticando. E ele diz assim: a vós, versículo 21, no outro tempo nós éramos estranhos, inimigos do entendimento pelas obras más. As obras más, não conhecíamos a Deus, agora contudo vos reconciliou. Aí ele diz assim no 22, no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Agora ele diz assim: antes vocês não podiam aprender e saber sobre Deus.
Tá, eram ignorantes, totalmente tolhidos, impedidos de aprender sobre Deus. Mas agora, reconciliados pelo sangue de Cristo, vocês não somente irão aprender, mas praticar e tornar aquilo pelo qual a vontade de Deus é determinada, para que vocês sejam santos. Que mais? Sem nenhuma repreensão. Totalmente irrepreensível. Onde nada. Por quê? Porque tudo que houver em você, condição de repreensão, o Satanás pode pôr o dedo. Aqui, ó, pode repreender aqui, ó. Aqui é repreensível, ó. Aqui tem culpa, ó, aqui tem culpa. Ó, aqui tem pecado. Mas pelo conhecimento com Deus, nós vamos nos tornando santos. Nós vamos nos tornando irrepreensíveis, totalmente corretos. E vamos nos tornando inculpáveis por meio do sangue de Cristo. Porque tem gente que acha que isso é um rótulo, né? Jesus morreu por mim, então eu sou justo. O crente está lá no pecado, dançando, bailando, diz: eu sou justo. Vai contar essa para o diabo. Versículo 22, 23. Se na verdade, aí ele diz e entra com este texto, esse versículo que eu amo, sobre constância, sobre firmeza, sobre continuidade, né? O cristão tem que ser firme, o cristão tem que ser determinado, o cristão tem que ter caráter. Ele diz assim: se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido. Diga: eu tenho ouvido o evangelho. Eu não posso me mover da esperança desse evangelho, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu Paulo, estou feito ministro. Ele diz assim: não se mova, não sejam inconstantes, não saia da firmeza desse evangelho. Mas eu estou abatido, mas estou firme. Mas eu estou firme. Eu estou triste, mas eu estou firme. Está ali firme. Senhor, ó, eu estou aqui, Pai. Estou aqui, estou triste, estou abatido, estou quase acabado, mas eu estou firme mesmo acabado. Porque Deus não garantiu que você não ia passar pelas águas. Deus não garantiu que você não ia passar pelo fogo. Mas Ele diz: quando passares pelas águas, quando pelo fogo, eu estarei contigo. A nossa firmeza, independente das estações do ano, primavera, outono, verão, inverno, independente, o sangue de Cristo me faz conhecer a vontade de Deus. O sangue de Cristo me faz compreender a vontade de Deus, pela sabedoria, pela inteligência espiritual, me tornando alguém que frutifica, me tornando alguém agradável, me tornando alguém digno de andar digno e crescendo cada vez mais, fortalecido pela glória da força do Senhor, e grato por aquele que me tirou das trevas e me trouxe para a luz e tem me abençoado. É ou não é? Diga: o sangue de Cristo. Jesus morreu para realizar muitas obras na nossa vida, mas a principal delas é fazer com que você se tornasse a imagem, a semelhança dele. Pergunta para o seu irmão: falta muito? Quem acordou agora não é para acabar o culto. Tá? Falta muito para que eu e você nos tornemos a imagem dele, para que no dia a dia possamos praticar as obras dele. O sangue dele derramado foi, é e será para nos transformar no próximo. Jesus é o primogênito, eu e você somos o próximo. Nós vamos trazer a imagem e a semelhança dele. Amém? Feche os seus olhos. Vai passar o cálice por você. Depois que você pega o cálice, feche os seus olhos e espere para que possamos tomar juntos. Você com seus olhos fechados, eu gostaria que você falasse com Deus sobre mudanças, sobre levar mais a sério a sua vida de oração, sobre levar mais a sério a sua vida de comunhão com o Espírito Santo, de comunhão com Deus. Fala com o Senhor agora, fala: Senhor,
Eu preciso entender o porquê o seu sangue foi derramado. Eu não posso ser um cristão sem conhecimento. Eu não posso ser um crente como esses crentes modernos por aí, Senhor. Esses crentes que não sabem nada, que engolem tudo. Esses crentes, Senhor, que são totalmente dispersos do verdadeiro evangelho, porque não tem rudimento, não tem firmeza, não tem conhecimento. Fala, Senhor, eu preciso conhecer a sua vontade. Senhor, eu preciso conhecer com sabedoria, com eficácia, com inteligência espiritual. Senhor, eu preciso entender sobre o derramar do teu sangue. O Senhor derramou o teu sangue por mim naquela cruz, para me transformar, para me fazer herdeiro de um reino eterno, para me fazer alguém que seja santo, irrepreensível e inculpável, Senhor. Eu quero um Jesus poderoso, absoluto, soberano, que é acima de todo governo, de todo trono, de toda dominação, de todo principado. Eu quero um Jesus. Diga a Deus, Senhor, eu quero um Jesus. Eu quero esse Jesus forte, absoluto, poderoso. Esse Jesus que eu quero. Fala com o Senhor, fala, esse Jesus que eu quero. Eu não aceito mais os meus pecados, diga ao Senhor. Eu não aceito mais a minha condição de fraqueza, de debilidade, eu não aceito mais. Fala, Senhor, eu não aceito, eu quero esse poder na minha vida. Eu quero esse Jesus maravilhoso, soberano na minha vida. Eu quero esse Jesus que morreu na cruz por mim e que me faz ser forte. Um Jesus que me fortalece. Um Jesus que é absoluto na minha vida. Eu quero que você agora, abrindo a tua boca, declarando que caia por terra todas as tuas fraquezas. Confessa agora toda a tua fraqueza. Confessa o teu pecado. Não se vista de religião, se vista de vestes brancas. Irmãos, não existe ninguém aqui que não tenha que confessar nada. Todos nós temos que confessar algo. Então feche os seus olhos e confesse. Confesse a sua fraqueza. Confesse as dificuldades que você tem passado. Confesse as debilidades, confesse o pecado. Fala, Jesus, não só me perdoa, mas revista-me do poder do sangue. Eu não quero só o perdão que o sangue me oferece, mas eu quero o poder. Fala para Deus que você quer os 2 P's que o sangue de Cristo te oferece: o perdão e o poder. Abra a tua boca e diga ao teu Senhor: eu quero poder para vencer o mal, poder para te conhecer, poder para vencer as trevas. Eu quero o poder do sangue de Cristo sobre a minha vida. Eu quero o poder do sangue de Cristo sobre a minha vida. Eu quero o poder do sangue de Cristo sobre a minha vida. Comece a declarar agora. Diga: caia por terra todo principado, toda potestade, toda força, toda dominação. Quantas maldições Satanás tem levantado contra a sua vida, quantos planos escapados Satanás tem para a sua vida, para que você continue num estado de miséria, de impotência, de fraqueza, de timidez, de debilidade. Mas o Senhor é maior que tudo isso. O Senhor Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz do Calvário, Ele tem todo o poder no céu e na terra. Ele reconciliou as bênçãos do céu para trazer a terra para você. Toda a libertação, todo o poder, toda a autoridade, em nome de Jesus. Eu quero que você se coloque de pé com o seu cálice e que você levante um clamor agora, declarando o poder do sangue de Cristo sobre a sua vida. Ore canta labachúrias. Declara o poder do sangue de Cristo. Declara o poder do sangue de Cristo sobre a sua vida. Declara o poder sobre o sangue de Cristo sobre a sua vida. Oh, o Espírito Santo de Deus comunica a reconciliação com a sua vida. O poder do sangue de Cristo. Em nome de Jesus Cristo agora. Todas as mazelas de Satanás,
todo desânimo, toda fraqueza, todo fracasso, toda opressão de Satanás, coloca por terra agora. Levanta a sua voz e vai confessando agora o seu estado espiritual. Vai declarando o seu estado espiritual agora. Vai declarando, se é pecado, declara agora. Pecado oculto, pecado que está aí, dentro de você, te seduzindo. Vai declarando agora e confessando fraqueza, debilidade. Se você está frio espiritualmente, se você está quase desviando, enfraquecendo, enganado por si mesmo, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, Satanás tem usado, Satanás tem feito uso do que há no coração de alguns, para desviá-los da verdade. Em nome de Jesus Cristo, levanta contra isso agora, levanta contra isso agora, diga: Senhor, eu quero te conhecer, eu quero te conhecer, eu não quero conhecer a letra, eu quero conhecer o Deus da escrita. Diga: eu quero conhecer-te, Senhor, eu quero te conhecer, eu quero andar contigo. Eu não quero ser como Jó, confiando na minha integridade, Senhor, no meu conhecimento, não. Eu quero te conhecer, Senhor, eu quero te conhecer de verdade, eu quero te ouvir, eu quero te ouvir, Deus. Eu não quero rejeitar a tua voz por aquilo que eu penso que sei. Diga ao Senhor, diga: Senhor, eu não sei nada, eu quero aprender. Somente os que querem aprender recebem a revelação do Senhor. Diga: Senhor, eu não sei nada, eu quero aprender. Eu sou como uma criança, Senhor, para aprender a tua palavra, os teus ensinamentos, o teu querer, a tua vontade para a minha vida. Eu quero conhecer a tua vontade, Deus. Eu quero conhecer a tua vontade para mim. Eu quero conhecer em tudo, eu quero descobrir a tua vontade. Em tudo eu quero descobrir a tua vontade, Senhor. Em nome de Jesus. Eu quero que você, com o cálice na mão, você diga assim: em nome de Jesus, aquele que morreu por mim na cruz, que derramou o seu sangue, que é acima de toda dominação, de todo trono, de todo principado e potestade, aquele que reconciliou o céu e a terra. Em nome do Senhor Jesus, desse Jesus, eu declaro que perca a força todo principado, toda potestade, toda dominação maligna na minha vida agora, em nome de Jesus Cristo. Todo plano de Satanás, todo esquema maligno, todo laço do diabo, em nome de Jesus Cristo, porque eu confesso que eu dependo do meu Deus. Eu confesso que eu nada sei e que estou aberto e disposto a conhecer-te mais e mais, mais e mais. E em nome de Jesus Cristo, eu quero o poder do sangue de Cristo sobre a minha vida. Eu quero o poder que me faz ter autoridade sobre potestade, que me faz conhecer a Deus com sabedoria e inteligência espiritual, que me dê um andar digno, que me faz frutificar, que me faz agradar a Deus e crescer mais e mais e ser forte. Defendo a minha fortaleza, defendo os meus rudimentos, porque eu sou constante, eu sou firme. O Senhor me faz assim. E em nome de Jesus, espíritos das trevas, espíritos familiares, espíritos do passado, eu te repreendo em nome de Jesus Cristo, e eu declaro que o sangue de Cristo sobre a minha vida cuida de mim, me preserva. Tem uma glória, tem uma nuvem de glória sobre a minha cabeça, e é sobre esta nuvem que eu me fortaleço. O meu Deus fez, faz e continuará fazendo tudo por mim, em nome de Jesus, para a tua glória. Nós declaramos que aquele que se santificou por nós, aquele que derramou na cruz do Calvário o seu sangue por nós, é o que nos fortalece e nos abençoa nesta noite com a palavra, em nome de Jesus. Pode beber o suco. Aleluia.